Mais uma vez com a nossa sequência de palestra e hoje trouxemos nosso irmão Valmir, que vai nos apresentar informações sobre fluidos e magnetismo. Valmir já esteve no Caminhando para Jesus fisicamente e fez uma palestra, acredito que 1 ano atrás, e para começarmos essa tarefa, essa atividade, pedimos a Paulo que faça a prece inicial. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga, pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos nossos estudos na noite de hoje. Que possamos nos concentrar tão somente no que vai ser estudado, absorvermos o máximo possível de informações, de conhecimentos, e principalmente que essas informações efetivamente contribuam, né, para a nossa evolução espiritual. Que saibamos tirar o melhor proveito possível desse estudo para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma moral e para a compreensão da vida. Pedimos desde já, e certamente se fará, toda a inspiração, toda a assistência necessária da espiritualidade amiga ao nosso irmão Valmir, que fará uso da palavra na noite de hoje. Também vamos mentalizar nesse momento nossos irmãos que estão nos hospitais, particularmente os irmãos que estão contaminados com Covid-19, né? Então, todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos presídios, os nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que se encontram no plano espiritual ou material desencarnados em grandes dificuldades, que todos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, acreditamos que esse estudo será conduzido num clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e de alegria. Passamos a palavra ao nosso amigo e irmão Rogério, para que o mesmo possa dar por iniciado na santa e divina paz. Valmir, com a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. É uma alegria para mim poder participar virtualmente desta reunião em que todos congregamos. Os ensinamentos que nos trouxeram os Espíritos, que nos incentiva cada vez mais a conhecer o mundo espiritual, o mundo que nos aguarda após o nosso desenlace da carne e que é de fundamental importância para todos nós adentrarmos neste mundo outra vez, cientes de que precisamos melhorar, avançar, progredir, reformar o nosso pensamento e atuarmos diuturnamente em favor de todos aqueles que mais necessitam de luz e de conhecimento. Todo ser humano encarnado precisa abrir asas do progresso. Asas essas que diz respeito à ciência e à religião. Todos nós precisamos conhecer da matéria, mas também nos determos nas leis universais que o mundo espiritual é regido, a fim de que todos nós possamos galgar dias melhores para a nossa existência. O nosso tema que nos foi proposto para esta noite é sobre os fluidos. Lembrando, entretanto, que, conforme está registrado em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, o Espiritismo promove uma aliança entre a ciência e a religião. A ciência e a religião, conforme está escrito no item 8, capítulo 1, são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela o mundo material e a outra revela as do mundo moral. Então, naturalmente,
precisamos adentrar neste conhecimento para que possamos fazer o nosso plano de ascensão, de ascese espiritual, a fim de que possamos encontrar melhores dias nos dias que virão. Então, certamente que para nós a referência é sempre o Livro dos Espíritos, que já na sua questão de número 27 trata a respeito da existência de uma tríade composta por Deus, pelos espíritos e pela matéria. Nesses termos, Kardec realiza o questionamento na pergunta 27, que diz: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os benfeitores espirituais respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, dizem os benfeitores, ao elemento material se tem de juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o fluido e a matéria propriamente dito. Façamos uma pequena pausa para lembrar que a ciência, à época de Kardec, ainda era incipiente com relação às pesquisas microscópicas, sobremaneira aquelas que diziam respeito aos elementos constitutivos do pequenino átomo. A palavra átomo, todos sabemos, advém do grego e representa a impossibilidade de dividirmos a matéria além daquele pequeno pedaço que se compõe indivisível. Entretanto, quando os espíritos nos dizem que somos espíritos e somos matéria, e ainda mais fala do fluido universal, é necessário que, reportando à época do Kardec, lembremos que fluido era tido como uma matéria gasosa, uma matéria líquida, com a capacidade de penetrar outra matéria. Certamente todos nós já devemos ter no nosso dia a dia o uso dos óleos, que são os fluidos de freio, fluido de lubrificação e outros fluidos. O que eles fazem? Eles penetram, né? Quando colocados sobre um corpo, penetram a matéria. Mas é preciso lembrar que a matéria, então, já acumulava a energia. E os fluidos, então, por sua vez, eram referência a essas energias que no calor chamava-se calorífico. Na energia elétrica, evidentemente, era energia produzida pelos dínamos. E, evidentemente, que estes fluidos tinham a capacidade de viajarem através de condutores, através dos corpos. Não se tinha aí ideia ainda a respeito de que a energia manifestava-se através da matéria, através de ondas. E essas ondas, evidentemente, sem exatamente conduzir a matéria, conduzia energia. Eu não sei se estou me fazendo muito claro, mas, grosseiramente falando, quando se vai a um estádio de futebol, que se vê aquela ola, né,
formando-se entre a plateia nas arquibancadas dos jogos, ver-se que as pessoas levantam-se ao passar da onda e baixam, sentam-se. Certamente, elas formam ondas que vai caminhando através dos corpos sem exatamente deslocar ninguém do local. Então, era esta, digamos assim, a grande descoberta que só viria a ter efeito a partir de Lorentz, um pesquisador que vai falar a respeito da teoria de ondas, do corpúsculo dual entre onda e matéria. A ideia que se tinha, então, dos fluidos era que eles tivessem a capacidade de penetrar os corpos. A gente sabe que a física nos garante certos parâmetros de leis que falam sobre a ponderabilidade da matéria, ou seja, a capacidade de ser medido, de ser avaliado enquanto sua forma, de ser estudado pelos aspectos da energia que possa produzir. É lógico e evidente que matéria e energia, na física moderna, elas são a mesma coisa, uma vez que, quando levantamos um corpo sob o efeito de uma força muscular em uma direção contrária ao sentido da força gravitacional, estamos alimentando de energia potencial este corpo. Quando pressionamos uma mola, embora ela não mude o seu estado, ela vai adquirindo uma energia elástica. E assim podemos dizer que na física atômica, segundo a teoria da relatividade de Einstein, energia e matéria podem ser conduzidas ou transformadas, né, por uma equação famosa que diz que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, uma pequenina massa de poucas gramas pode se converter pela multiplicação da velocidade da luz ao quadrado em uma quantidade de energia imensa. Eu queria lembrar, en passant, que os nossos pensamentos, eles são também correntes elétricas entre os neurônios. Correntes estas que estão circulando à base de 10 milivolts, 4 milivolts, 6 milivolts. Evidentemente, é uma energia muito pequena, mas ainda essa energia pequena é capaz, sim, de produzir ou de alterar os efeitos na matéria. Ao longo do que vamos apresentar, detalharemos um pouco melhor a respeito disso. Mas, continuando o que diz a questão 27. O elemento material tem que se juntar ao fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Esta questão, ela diz respeito ao perispírito. O que está entre a matéria do corpo e o espírito é o perispírito. Segundo a etimologia da palavra, peri é aquilo que está próximo, é aquilo que está em redor de, é aquilo que está na vizinhança, na circunvizinhança de algo. O perispírito, então, é o corpo semimaterial constituído de fluidos alterados do fluido cósmico universal. E dotado, enquanto matéria, de condições um tanto quanto diferenciadas das matérias densas,
que nós conhecemos, que constitui a matéria do corpo carnal. É lógico e evidentemente que certas ações das forças que conhecemos no mundo macroscópico, que são percebidos pelos nossos sentidos, deixam de atuar, logicamente, no perispírito, que é constituído de uma matéria, mas matéria esta intermediária entre o corpo físico e o espírito, que não está sujeito às mesmas leis que regem e que atuam sobre a matéria densa. Sobremaneira, a força da gravidade, por exemplo. Os espíritos, com o seu corpo perispiritual, podem pular, podem subir, podem até se transportarem, porque as forças gravitacionais não lhes dizem direitos. Pode também penetrar outra matéria. É uma matéria de ordem fluídica que pode penetrar outra matéria. É o caso de ver-se que espíritos podem atravessar ambientes que estejam fechados, pois que a matéria não lhe constitui um impedimento ao seu transporte. Não sofrem ele a mesma lei dos corpos que estão expostos ao calor, à pressão ou às energias do mundo macrocósmico. Eles sentem, sim, ou transmitem-se através deles as impressões que chegam até o espírito. Uma vez que o espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, Kardec os benfeitores espirituais diz, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Esta colocação entre o espírito e a matéria é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, nesta noite, vamos ventilar um pouco a respeito de alguns fenômenos que dá-se no mundo dos espíritos. Fenômenos esses, muitas vezes, não registrados no mundo físico, no mundo carnal, visto que os nossos instrumentos do sentido, ou dos sentidos, são insuficientes ou pouco adequados e refinados para a percepção da atuação dos espíritos no mundo espiritual. Nós podemos falar aqui a respeito da formação ou da criação do ser. Podemos falar do fenômeno de tangibilidade, ou seja, da capacidade do espírito se tornar visível e até palpável. Podemos até bater fotos dos espíritos. Podemos intuir a respeito do fenômeno dos transportes dos espíritos e também dos transportes de objetos que se dão de um lugar para o outro. Podemos falar sobre a levitação dos corpos. Podemos falar sobre o fenômeno da comunicação. Podemos falar também a respeito do halo divino que serve de meio de comunicação para o pensamento e dá ensejo a que Deus nos conheça a todos, porque estamos sempre conectados, mergulhados neste halo divino.
Então, iniciemos o nosso estudo apenas relembrando aqui a respeito do que diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1º. Já no iniciozinho do capítulo, o primeiro item é a respeito do fluido cósmico. E diz assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, no mar, no ar, na terra. Então, naturalmente, quando o André Luiz conceitua o fluido cósmico como plasma, lembremos um pouco a respeito do que é exatamente o plasma, né? Todos nós conhecemos os 3 estados da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. No sólido, as moléculas estão coesas umas às outras, de sorte a lhes proporcionar uma forma bem definida. Nos líquidos, esta força de coesão é insuficiente para manter a forma. Então, ela vai ser contida por um vaso que lhe dará a forma. Nos gases, há uma completa repulsão. Se no sólido havia coesão, aqui nos gases, há uma repulsão, há uma força de separação entre as moléculas que compõem o gás. Quando, entretanto, a matéria se superexcita por efeito de uma energia exterior a ela, ela passa a ter um comportamento plasmático, dando a ela, então, uma outra condição, diferentemente do sólido, do líquido e do gasoso. E nessa condição, ela torna-se uma onda, ela transforma-se numa onda que tem comprimento, que tem frequência e que, naturalmente, comporta-se em maneira diferente da matéria como nós comumente a conhecemos. Então, o plasma divino, ou hausto do Criador, o hausto é o hálito, é o halo, né, que envolve a tudo e a todos no universo inteiro. O apóstolo Paulo, certa vez, disse: eu estou mergulhado em Deus e Deus está mergulhado em mim. Ou seja, ele constatava de que estava conectado de alguma sorte a Deus e que Deus estava dentro dele porque ele respirava este ar, segundo ele. Mas, naturalmente, segundo o André Luiz, nós estamos dentro do hausto do Criador. Vivemos e vibramos. Lembremos que quando vibramos, emitimos formas energéticas que transitam através da matéria do corpo, mas que tem um sensorium, um centro sensório, que é no espírito. E, naturalmente, nós vibramos energias. E estas vibrações dos nossos pensamentos vai como que invadir este halo, este fluido cósmico, dando a ele umas certas qualidades diferenciadas. Mas não podemos esquecer do fato de que a matéria é constituída de moléculas. Estes fluidos, sob a ação do pensamento dos espíritos, sobremaneira dos espíritos de alta envergadura, os espíritos conhecedores em profundidade da matéria,
os espíritos que se podem dizer puros, capazes eles, segundo o que está lá registrado no Sermão do Monte, onde o Cristo diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Eles não só verão a Deus, mas atuam na fonte de produção deste fluido cósmico puro. E de lá manipula eles injunções do pensamento, da energia e da matéria e lhes causa uma transformação. Eu queria fazer um breve intervalo nessa questão da criação para lembrar que os nossos registros bíblicos, lá na Gênesis mosaica, diz que Deus criou o mundo. Mas é interessante porque no original grego, no original hebraico, lá está escrito a palavra Elohim. E Elohim é o plural de Eloi, que é o singular de Deus, e não o plural Deus. Diz também que lá não há a criação, mas diz a formação da terra e dos seres vivos. E aí fica para nós um tanto quanto pensar, mas os judeus de então, os hebreus de então, não criam na existência de um único Deus? Por que eles registraram lá Elohims, deuses, no plural? E aqui no livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel, através da lavra psicográfica do Chico Xavier, fala a respeito do Cristo como sendo o divino escultor. O divino escultor, então, era, pela sua formação crística, um espírito puro que estava assessorando em assembleia de outros espíritos puros e cristificados a criação, entre aspas, a formação, não só da terra, mas dos seres vivos. Diz, então, que a comunidade desses espíritos puros, formando legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para a formação da Terra através de suas mãos augustas. Esta é uma narração, evidentemente, quase que poética, mas retrata como os espíritos puros podem manipular este fluido cósmico que recebe a injunção do pensamento na forma de energia e altera a sua constituição de sorte a poder apresentar-se de infinitas maneiras diferentes. Eu aqui faço um outro parêntese para lembrar que um pesquisador, por volta de 1968, anunciou ao mundo a ideia de um elemento de nível subatômico, que era o elemento primordial da criação de toda a matéria. Ele chamou isso de bóson, que entrou para a história, evidentemente, por cálculos matemáticos, ainda através do seu cientista, o Higgs. Então, os bósons de Higgs passaram a ser a matéria-prima que Deus se utilizava para a formação de todos os elementos que conhecemos na tabela química. E, naturalmente, esses elementos, dadas as suas combinações,
formavam ou agrupavam-se em moléculas que multiplicavam a versatilidade dos N infinitos elementos que conhecemos. Então, esse bóson de Higgs, por volta de 2012, se não me falha a memória, foi pesquisado através do acelerador de partículas entre o estado da França e da Suíça, em que um acelerador de partícula fazia com que prótons fossem retirados dos seus núcleos atômicos e colocados sob efeito de campos magnéticos acelerados até a velocidade próxima à da luz. Quando então eram chocados. E nesse choque, evidentemente, a exemplo de um choque entre carros, saía matéria-prima diversa. Pneus para um lado, motor para o outro, cadeira para isso, e vai por aí. O que acontecia entre esses dois prótons é que eles quebravam as suas estruturas. E, dentre os elementos presentes para a formação do próton, estava o bóson de Higgs. Outros elementos foram feitos também a mesma coisa e continuava atestando a presença do bóson de Higgs. Assim, a ciência elegeu a ideia da unicidade da matéria, de um ponto único, onde todos os elementos eram originados. Esse fluido cósmico, então, é esse elemento. Entretanto, os espíritos, já à época de Kardec, dizia que onde pensávamos alcançar o princípio da matéria, muito longe ainda estamos disso conhecer. É que nossos instrumentos e nossos sentidos são por demais grosseiros para aquilatar a presença desse fluido. Entretanto, é preciso deixar aqui registrado também uma passagem bastante interessante que exemplifica ou dá cunho de veracidade ao que nos diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Quando uma pessoa viu o Cristo curar num dia de sábado, segundo os registros bíblicos, ele dirigiu-se ao Cristo e perguntou num certo tom de mofa: porventura tu queres ser maior que o nosso pai Abraão? Lembrando que o pai Abraão é considerado como o pai da fé judaica. E o Cristo, então, teria retrucado: onde tu pensas que estaria o Abraão quando eu já estava a juntar a poeira cósmica para a formação dos globos terrestres? É sintomático, então, que o Cristo, pela sua ancestralidade, tenha participado do momento de criação do sistema solar. E o dirige na condição espiritual de governo moral da Terra. Veio ele à Terra encarnado, não por uma necessidade própria, mas para que pudesse revelar aos homens as leis divinas. E muitas delas estavam em contradição ao que as religiões de então, e às vezes, pasmem, de ainda hoje, ainda estarem a pregar. Mas avancemos um pouco. Avancemos ao ponto de lermos essa questão 27A do Livro dos Espíritos, que é bastante interessante. Pergunta a Kardec: esse fluido cósmico será o que designamos pelo nome de eletricidade? A gente já viu que matéria e eletricidade, energia,
podem ser convertidas umas nas outras. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Eu gostaria de lembrar aqui que, por volta de 1727, aproximadamente, Isaac Newton propôs ao mundo a ideia da teoria corpuscular da luz. E depois surgiu, já no final de 1800, princípio de 1900, a concepção da onda. A luz, então, seria uma onda. Mas, pelo princípio de Heisenberg, ficou anunciado ao mundo físico a dualidade da luz. Ela comportava-se como matéria corpuscular, comportava-se também como ondas em determinados fenômenos. Mas o que é interessante é que, se dessemos um pulo para avançarmos em direção à física quântica, aquela que nasceu dos experimentos de excitação do elétron nas suas camadas ou níveis de energia dentro do átomo, haveremos de ver a presença de uma energia luminosa que Einstein chamou de fóton. E este fóton, ele tinha uma energia múltipla, mais quantizada. Daí chamar-se energia quântica do elétron. Essa energia quântica, evidentemente, quando estudada, deu ensejo a várias alterações dos princípios da física. Eu queria lembrar, en passant, também, que religião e ciência têm os seus dogmas, têm os seus princípios. O princípio da relatividade, por exemplo, é o princípio que diz que a luz é uma constante. Então, o tempo e o espaço precisam curvar-se de sorte a proporcionar uma velocidade constante, qualquer que seja onde esteja o observador do fenômeno. E a respeito deste observador do fenômeno, também uma outra característica bastante interessante é que todas as vezes no mundo físico que inferimos medições sobre um determinado evento, a nossa interferência com o observador, ela vai causar uma alteração no fenômeno que estamos a estudar. É interessante isto, porque no mundo microscópico, no mundo do fluido cósmico, o pensamento é o elemento que altera o fluido cósmico. E é lógico e evidente que a ciência, embora não admitindo, entre aspas, um princípio que está afeto à questão do mundo espiritual, eu diria aqui até que se alguém souber, alguém que tenha ensejo de provar a respeito do perispírito e da sua condição fluídica, né, esse já está candidato natural a provocar uma grande revolução. Há exemplo do que aconteceu com William Crookes, que na Inglaterra foi designado pela Sociedade de Ciência de Londres para fazer pesquisas a respeito da mediunidade. E ele utiliza-se como médium da sua irmã, que possibilitava a materialização do espírito de Kate King. Materializava ao ponto de poder ela, através do seu corpo perispiritual, ser ou transformar-se momentaneamente em um corpo denso, capaz até de ser fotografado. Não sei se folclore ou não, mas Crookes havia perguntado
ao espírito de Kate Clinks se ela se permitiria caminhar na rua. E ela disse, por que não? E aí saíram de braços dados os três. Ele, a sua irmã e o espírito. Dizem que alguém, olhando a beleza de Kate King, né, deu um assobio, assim desses dos rapazes que querem chamar a atenção das moças. E ela então vira-se para trás e diz em tom de gracejo para William Clicks, ah, se ele soubesse quem eu sou. De fato, todo mundo tem medo dos espíritos, né? A gente está aprendendo a lidar com eles, porque sempre tivemos fantasias a respeito do mundo espiritual. Precisa vir a ciência, então, com os seus fachos de luz para lançar novas compreensões, para fazer que saiamos da raia de ignorância que nos proporciona ou uma curiosidade ou um medo. Eu me lembro que o André Luiz, certa vez, asseverou que o medo era o berço das religiões. De fato, foi o medo que o impulsionou os primeiros contatos do homem com Deus, né? No sentido da reverência do homem a Deus. Precisava ele crer numa força superior às forças da natureza ou existindo nelas para poder contar nos seus momentos de maiores dificuldades. Então, essas duas questões, elas são bastante interessantes, porque fala a respeito da... Eu queria também lembrar aqui um certo fato que diz respeito a poder os espíritos fazerem ações ou agirem através da matéria. Esse é um assunto bastante interessante, porque Kardec vai explorar este assunto no segundo capítulo do livro dos Médiuns. No item 74, especificamente no subitem 8. A questão é 74, o item 8, e o capítulo é o capítulo 2, Teoria das Manifestações Físicas dos Espíritos. E Kardec, então, pergunta o seguinte, como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Como os espíritos podem operar o movimento de um corpo sólido? É preciso lembrar que, à época de Kardec, havia o fenômeno da tipologia, que era aquele fenômeno de se bater ou ouvir batidas através dos corpos, da mesa, da parede, dos tabiques, né? De divisórias, de madeira e outras coisas mais. Até do corpo físico de algumas pessoas, que também emitiam sons, né? Queria saber ele como se operava a possibilidade de um corpo poder flutuar no ar. Lembremos que o Sr. Holmes foi uma criatura que foi muito estudada por Kardec. Ele tinha a peripécia de sentar-se em um sofá e o sofá levitava com ele sentado. Algumas pessoas ficavam ainda em dúvida se não era um truque, alguma coisa mágica, né? Uma prestidigitação. E aí ele dizia, não, claro que não. Você quer experimentar? Sente-se aqui ao meu lado. E então 2 ou 3 pessoas sentavam-se ao lado e o sofá subia junto, né? Causando, evidentemente, às massas ignorantes, naquele momento, um certo temor por não compreender o fato. Mas Kardec, como pesquisador, ele vai atrás e formula essa pergunta. Ela foi feita a muitos espíritos, mas as respostas que os espíritos davam para o fenômeno ainda não conduziam satisfatoriamente Kardec a uma solução do problema. Eu gostaria de lembrar apenas que os espíritos não falam senão daquilo que têm conhecimento, porque não é a morte
ou a transição do mundo carnal para o mundo espiritual, que dá ao espírito a condição de conhecer todas as coisas. Ele leva consigo o que já aprendeu, nem mais, nem menos. Podendo, entretanto, já no mundo espiritual, continuar a sua escalada progressiva de conhecimento, se assim ele o desejar. Então, Kardec pergunta, como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? E o espírito de São Luís, lembrando que esse São Luís foi um rei muito bom de França, que era conhecido como Luís IX, que devido à sua bondade foi entronizado pela Igreja Católica como sendo um santo, daí chamar-se São Luís. Então, o que São Luís responde a Kardec é: combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médico libera, próprio para esse efeito. Então, como é que a mesa, então, pode levitar, pode subir em detrimento da força da gravidade que faz ela querer descer? O fluido cósmico é manipulado pelos espíritos e, junto com o fluido animalizado do médium, associado os dois, vão impregnar a mesa. Eu sei que muita gente vai dizer assim, vai impregnar a mesa? Como pode ser essa coisa? É que, na verdade, os fluidos, né, eles eram, digamos assim, ainda muito mal estudados nessa época, evidentemente, tá certo? Mas só para lembrar uma coisa interessante. Se tomássemos um pedaço de vidro e fizéssemos pressão com um daqueles limpa-pia, né? Aqueles que a gente sufoca a pia, né? E provoca o vácuo dentro dele, ou a ausência de matéria dentro dele, a gente vai ver que ele se gruda, entre aspas, ao vidro e levantando ele pode levantar o vidro, que é mais pesado do que o ar. Então, evidentemente, o efeito contrário seria também possível. Eu posso impregnar, em vez de retirar o fluido, eu vou impregnar o corpo com um fluido menos denso do que o ar. O que acontece? É como os balões, que quando aquecidos, eles tornam-se mais rarefeitos do que o ar exterior, que está mais frio, portanto, numa condição mais densa, e os balões sobem. Mas Kardec, então, faz a seguinte pergunta na questão número 9, no item número 9. Os espíritos levantam a mesa com a ajuda dos seus braços? É como se dissesse assim, é como se ele materializasse, através desses fluidos cósmicos, o corpo. É como se ele adensasse uma mão, por exemplo, e através da força braçal daquela mão materializada, pudesse levantar os corpos. Olha que interessante, então, o que o São Luís responde. Ele diz assim, esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai tomar no fluido universal do que animar essa mesa de uma vida fictícia. Olha que coisa interessante, então. O fluido cósmico, através de uma partícula deles, que é o fluido vital, ele vai ser impregnado na matéria inerte. No caso aqui, na matéria da mesa, evidentemente, né? Que já não detém mais vida, né? Embora seja de madeira, mas não detém mais vida. Mas o fluido, então, esse fluido, ele vai vivificar de uma vida fictícia, de uma vida momentânea, passageira, digamos assim, e, evidentemente, assim preparada a mesa, o espírito a atrai, ou seja, o espírito se põe a influenciar com o seu próprio fluido. Ou seja, primeiro ele tira o fluido vital, que é do médium, e com o seu fluido perispiritual, vai os dois impregnar a mesa e dar a ela uma condição de, entre aspas, vida fictícia. E através dessa vida,
evidentemente, vai poder movimentar a mesa, fazendo que ela torne-se capaz de subir e descer nos aires. Eu lembro aqui que o Cristo, em certo momento, entrou pelos registros bíblicos em um momento em que teve a notícia de que Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, seu amigo pessoal, havia falecido. Então ele disse, havendo chegado atrasado ao momento do sepultamento, ele disse: leve-me onde está o corpo. E diante do sepulcro, onde estava o corpo, ele diz: Lázaro apenas dorme. E nesse instante, ora ele a Deus e, impondo as mãos do lado de fora do sepulcro, ele consegue fazer que Lázaro saia daquele estado de quase morte. O Emmanuel, falando a respeito deste fato, diz que, de verdade, os laços que prendiam o corpo físico ao perispírito, eles não estavam desfeitos ainda, apesar do organismo carnal já não atuar de maneira a dar manutenção a essas ligações. Sabemos todos que depois que esses fluxos de energia do corpo perispiritual para o corpo físico, eles são desligados, eles são desfeitos, estas ligações, o corpo carnal tomba, evidentemente, sem vida. Mas o Cristo, olhando, diz simplesmente, uma vez que seria muito difícil explicar a respeito de fluidos naquele momento. Ele diz: Lázaro apenas dorme. Então, resquícios de vida ainda estava presente através dos fluidos vitais de Lázaro. Essa é uma questão bastante interessante, porque ele diz assim: quando a massa que quer pôr em movimento lhe é muito pesada, os espíritos chamam em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Que condições é essa? Eu aqui lembro o seguinte: os espíritos que costumam fazer os efeitos físicos são os espíritos, muitas vezes, inferiorizados. Não são espíritos, digamos assim, de alta envergadura, porque eles não se prestam para esse tipo de fenômeno, né? Eles preferem utilizar-se de espíritos que estão mais afeitos a essa condição. Isso não é de estranhar, porque entre nós, muito comumente, né, delegamos algumas funções, tá certo? A pessoas que são mais próprias para determinados efeitos, né? Eu, por exemplo, posso dizer que os intelectuais usam das pessoas de menor intelectualidade e de mais massa muscular para carregar os pesos, tá certo? Não há demérito nenhum nisso, apenas que estão mais próprias pela sua condição. Então, em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem o laço que o une à matéria. Ele está falando do laço que une a matéria ao corpo físico, ele está falando do perispírito. Esse laço, que constitui o que chamais perispírito, vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter-me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Olha que coisa interessante, então, faz o São Luís. Ele explica de maneira diferente o que todos até então haviam, né, respondido a Kardec, e vai detalhar ele a respeito do fluido cósmico universal, do fluido vital, já uma transformação do fluido cósmico, e diz como ele pode ser empregado na matéria inerte. Eu, infelizmente, constato que já são 20 horas e 55 minutos. Eu peço, então, que os nossos auxiliares, tão bondosamente na parte técnica, né, do nosso evento,
possa abrir para as perguntas daqueles que estão nos assistindo virtualmente. Eu não prometo responder a todas, mas posso dizer com segurança que cada um de vocês contribuirá de alguma sorte para o melhor entendimento das coisas. Muito obrigado a todos. Valmir, eu quero apenas agradecer a você e parabenizar por esse estudo, né? Foi realmente um deleite, né? Esse aspecto científico e filosófico, casado também com religioso, né? O tríplice aspecto da doutrina espírita tão bem explicado aqui, essencialmente científico e filosófico, mas eu diria a você que foi um prazer, um deleite. Agradeço muito, né, por essas informações, por um estudo tão maravilhoso que você trouxe aqui para a gente. Então, não é uma pergunta, não é uma colocação, é um agradecimento. Que você possa participar mais vezes conosco aqui, virtualmente e pessoalmente, quando a pandemia passar ou a vacina chegar. Né? Ótimo. Boa noite, Valmir. Adorei a palestra. Você explicou um assunto que, às vezes, a gente não tem condições de explicar na Casa Espírita devido à complexidade de uma maneira que acho que todo mundo aqui saiu deleitado. Se sentiu contemplado por poder entender um assunto que, às vezes, se discutem no campo dos intelectuais, quando, na verdade, é de todos. A minha pergunta é quanto aos quarks e os leptons. Você falou das partículas subatômicas. Eu pergunto qual seria a função dessas partículas, os quarks que estão em trio nos prótons e nos nêutrons, e os leptons que eu não sei. É isso. De verdade, não seria assunto do nosso tema, né, colocado, porque nós utilizamos como pressupostos não exatamente a questão da ciência, mas a questão da religião. Entretanto, né, sabe-se hoje que já se pode catalogar mais de 190 elementos dentro do átomo. Você falou de alguns: prótons, mesons, pis, meson alfa, meson gama, e vai por aí assim, tá certo? São muitos elementos dentro do átomo, tá certo? É lógico e evidente, neutrinos, né, pósitrons, eletrinos, tá certo? Elétrons, prótons. Então, cada um deles, tá certo, tem uma função bem específica, tá certo? Alguns têm vidas muito curtas, outros têm vidas mais estáveis, vidas mais longas, tá certo? Alguns estão no núcleo, outros estão na periferia, né? Alguns têm mobilidades, outros são fixos, parados, tá certo? Então, a versatilidade do mundo microscópico, né, atômico, ele é por demais interessante. E é lógico e evidentemente que tudo está permeado entre o que a gente conhece por matéria e energia. Cada um deles, está certo, transita, digamos assim, as suas energias próprias à sua classificação material, né? É como se eles estivessem propensos a essa ou aquela propriedade, né? A gente pode dizer, por exemplo, só para o Instituto Fermi na Itália pesquisou um meson que ele, lançado de um lado da Terra, ele foi captado do outro lado da Terra. Ele atravessou toda a Terra e saiu do outro lado da Terra. E não sofreu um único arranhão, né? Você vê que tem coisas aí ainda muito, para nós, um tanto quanto assombrosa, né? A ciência se depara com um novo horizonte que se abre, né, ainda muito para frente, né? Eu agradeço a pergunta. Muito obrigado. Valmir, boa noite. Boa noite, querido. Achei muito interessante essa abordagem, porque, pelo que eu observo, não é, os assuntos da ciência não são muito abordados nas casas espíritas. E faz falta. Que a ciência é o pilar de sustentação da nossa fé. Com certeza. E muito bem lembrado, muito bem lembrado. Talvez por ser mais complexo do que a própria religião em si, mas o fato é que faz parte do tripé da doutrina dos espíritos. Então, é muito bom que venha à luz essa abordagem, porque esclarece muitas coisas que ainda há dúvida.
para que a fé seja raciocinada pela lógica, pela razão, a ciência confirma as coisas. Então, eu achei muito oportuno e eu sinto falta dessas abordagens no âmbito mais amplo. Eu, eu gostaria, obrigado a você, de coração. A sua intervenção foi ótima. Só registrando uma coisa, na simplicidade e na humildade do Chico, ele certa vez disse algo fantástico. Ele disse: a religião abre picadas, a ciência alarga as avenidas. Veja que coisa interessante. Cabe à religião, muitas vezes, né, a tarefa difícil de ir adiante, conduzindo os homens no sentido de pensarem sobre a bondade de Deus e tudo que ele faz na natureza, né? Alguns pensavam que a revelação de Deus estava na revelação da natureza, das leis, né, magnânimas com que todas as coisas foram criadas. Só que Deus é muito mais do que isso. Porém, grosseiramente, o homem começa a admirar a beleza do universo pelas belezas mais palpáveis que chocam os seus sentidos, tá certo? Mas não deixa a religião de abrir picadas para novas compreensões em que a ciência vem e alarga, tornando esses caminhos uma avenida por onde muitos hão de passar, né? Muitos. O caminho para Jesus só tem até lhe agradecer a boa vontade em você aceitar o convite. Estamos na 50ª palestra virtual e foi impressionante esse conhecimento, como o que o seu Luiz falou é profundo. A gente tem uma motivação a mais para estudar mais ainda quando você toca em ciência. Acredito que ciência, dentro do espiritismo, é um pilar e uma motivação que todo mundo se atrai. A gente estuda ciência durante a vida, mas a gente não costuma falar muito. A gente só fala quando é provocado ou quando tem uma necessidade. É impressionante isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá certo? E espero contar com você em outras oportunidades aqui. Sempre convidado. Para mim é um prazer e, aliás, eu aprendi muito com você, porque muitas vezes foi necessário você me repetir para poder eu, cavalgadura que sou, tá certo, aprender as coisas. Mas agradeço profundamente a todos, agradeço pela oportunidade do convite, né, a falarmos destas coisas, porque para nós é tão reveladoras, né? Para nós ainda trazem consigo, né, o ensejo de buscar com sede esse conhecimento, né? Sem dúvida nenhuma que é enriquecedor para todos nós. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Tu que és o Criador divino, Tu que és a fonte de onde emana todo o amor, toda a harmonia e toda a beleza, agradecemos por esta oportunidade. Nós, espíritos ainda simples e ignorantes que somos, sobre muitas das tuas leis, estamos agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos na carne, a trilharmos o conhecimento e o despertar das nossas energias espirituais. Buscamos todos na certeza de que bons amigos espirituais sempre estão conosco, em vosso nome, para nos auxiliar nesta caminhada, para nos fortalecer em momentos de maiores dificuldades, para nos dar encorajamento na medida em que as nossas aflições às vezes nos faz querer desistir da luta. Todos nós travamos uma luta íntima. É a luta da ignorância e do conhecimento. É a luta da purificação e da impureza do corpo. É a luta da ascensão do corpo e da ascensão espiritual. Assim, Pai, somos gratos por tudo que nos tem sido oferecido. Sabemos ser merecedor de muito pouco, mas o teu amor, a tua sabedoria, a tua caridade para com todos nós é que nos põe de pé e nos dá a condição de vencermos na vida, galgarmos a condição de sermos espíritos puros e felizes,
conhecedor das tuas leis. Que a paz e a luz que nos desejou o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Assim seja. E assim vamos encerrando a nossa palestra de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Até a próxima vez.